Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que aborda o tema Tribunal do Júri. Considerando tudo que já dissemos aqui, quais seriam os desafios do Tribunal do Júri no Brasil? Eu vou começar com o Auri. Falamos antes do escabinato, Auri. Explica rapidamente o que é o escabinato e também o que você sugeriria hoje para mudar. Na verdade, hoje no Brasil nós temos um conselho de sentença, um júri formado por 7 pessoas, escolhidas entre o povo, de uma maneira em tese aleatória, mas que não é tão aleatória, porque são sempre o mesmo perfil social de jurados, ou seja, o bancário, o aposentado, o funcionário público, enfim. Isso não tem representatividade democrática nenhuma. Esses 7 jurados decidem sobre os fatos, julgamento por 4-3 está decidido. 4-3 significa 57,14% de convicção. Eu diria que isso não supera a dúvida razoável. Tem minhas sinceras dúvidas. Já começa por aqui uma proposta de mudar. Para você ter representatividade, nós temos que ter 9, 11, alguns falam em 8 jurados, porque 4-4 daria o indulto pro réu, a condenação seria por 5-3, teria uma margem maior de jogo. Então, dentro do espaço democrático, eu diria assim. Mas qual seria o modelo de escabinato? O modelo de escabinato é quando você mistura, com algumas variações, alguns modelos com diferença hierárquica, mas em outros com igualdade de poder decisório, juízes togados e juízes, aspas, leigos. Vou dar um exemplo. Você pode ter vários togados, 2, 3 togados e 3, 4 leigos, e se dá o julgamento. Em alguns países você pode separar, em alguns países separam questões fáticas e questões jurídicas, mas, por exemplo, o Drayton falou a questão da Alemanha. A Alemanha tem um escabinato para julgar menores ou adolescentes infratores, se preferirem, muito interessante, onde você tem um juiz de direito, é o cara que sabe da lei, um psiquiatra infantil, o cara é especialista nisso, e, por exemplo, um assistente social, uma psicóloga infantil. E eles analisam aquele caso com aquilo que a gente pode dizer um olhar interdisciplinar. Ali não tem ninguém leigo. Todo mundo é autoridade na sua área. E a gente faz o quê? Se monta uma linguagem interdisciplinar, conjugando saberes para chegar no julgamento. Isso é muito interessante. Você pode fazer isso no júri também. E o meu caminho seria pelo escabinato e abandono desse modelo que aí está. E acho que há espaço constitucional para isso. Mas eu não sei, Helena, a gente já poderia entrar também em algumas questões... Estou mostrando teus livros novos aqui para fazer propaganda. Eu dou essa colher de chá aqui. As pessoas falam assim, o Auri critica muito o júri. Bom, mas no meu livro, primeiro eu explico tudo que todo mundo fala sobre júri, ensino tudo do júri, quesitos. No final eu faço a minha crítica, porque eu me reservo o direito de pensar a coisa. Então, eu começo pela questão do número de jurados, Helena. Precisamos mexer no número de jurados, mais jurados, com certeza. Segundo, o alistamento de jurados não está representando efetivamente. Terceiro problema muito sério, que aqui começam os 2 pontos para mim de estrangulamento. O júri no Brasil, para mim, é uma grande fraude, porque a prova não é produzida na frente dos jurados. No Brasil, a prova é colhida na primeira fase, na frente de um juiz. Quando você tem o júri, ali é apenas uma discussão sobre folhas mortas e debate entre defesa e acusação, e no máximo se faz um interrogatório. Não se produz no Brasil, como regra, prova em plenário. Por quê? Porque a prova é produzida antes. Ninguém quer. Eu acho que não pode ser assim. Você tem que produzir a prova inteira na frente dos jurados, tomar todos os depoimentos na frente dos jurados. É claro que você vai me dizer, mas esse júri vai durar dias, semanas. É o preço a ser pago em democracia por um julgamento de verdade. Os Estados Unidos fazem isso. Hoje na Espanha estão remunerando os jurados. Se paga X por dia, porque afinal você não vai trabalhar. Porque nesse caso, quem vai decidir não teve acesso à prova. Não, no Brasil não. Não, né? E mais, essa história de que o juiz entrega ali cópia da pronúncia, da denúncia, diz, bom, estão esclarecidos, leiam em 10 minutos. O jurado pega aquilo ali, vira, não entende, as partes também não podem fazer nenhuma manifestação sobre a pronúncia, hoje a parte não pode ler a pronúncia, então se não pode ler, não entrega. E qual é o outro ponto? Eu acho que esse é um ponto-chave, prova. E o ponto, para mim, mais importante, já falamos aqui, é o da motivação. Depois de colher toda a prova, íntima convicção. Os jurados têm que ter um tempo para, com cópia integral do processo, ir para um quarto de hotel, ficar 24, 48, 72 horas, o tempo que precisar, para ler e com um formulário na mão, se nós mantivermos a incomunicabilidade, dizer por que está condenando. E aí você tem um julgamento muito melhor. Fica no ar aqui a sugestão para escreverem sobre isso. Meus alunos até eu acho que vão pensar sobre esse assunto, eu falei hoje pouco com eles o que viria o programa fazer isso, sobre a íntima convicção, de como isso é inconstitucional e de como se poderia fazer, até mesmo no plano da jurisdição constitucional, uma inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Eu quero dizer para vocês, assim, né, eu já ouvi o Drayton e a Henriette, eu trabalhei a minha dissertação de mestrado nessa questão da composição dos jurados. Mostrei que os jurados de classes dominantes condenam mais jurados a pessoas que cometem os crimes. Quem comete os crimes na sociedade que vão a júri? Os pobres. Quem os julga? Classe média, média alta. Matem-se entre vós e quem os julga
são as camadas médio superiores. Então, não é um problema de que os alemães são mais duros, ou descendentes de italianos, é um problema de classes sociais, eu desmitifico isso, né, entende? Eu fiz júri de advogado e fiz júri de promotor. Voltei a ser advogado, não fiz nenhum ainda. Ainda, mas é uma coisa que me intriga. Eu gostaria muito de fazer júris de novo, assim, porque, embora tudo isso que a gente fala, Auri, claro. Você mesmo faz crítica, júri. Mas você gosta. Eu tenho vontade louca de entrar de novo num plenário. Veja como são essas coisas. A gente faz as críticas, mas é um instrumento que, devidamente corrigido, pode ser importante. Você não acha, Drayton? Associado a esse último elemento mencionado pelo Auri, para mitigar ou para afastar a convicção íntima, isso. Eu tenho que lembrar uma posição não muito simpática, que é simpática da filosofia, que é a posição de Platão. Decide quem sabe. Então, uma decisão mais dirige o barco o cara. Exatamente. É uma decisão mais técnica. E o aspecto democrático não está de forma alguma assegurado com os 7 jurados. Isso é uma ilusão, porque se as pessoas não têm conhecimento técnico, vamos dizer assim, do processo, como é que vão decidir? E não é culpa delas não saberem. Claro. Não é culpa delas. Hoje no Brasil não sabe nada do processo e nem de processo. Não, exatamente, daquele processo específico das regras do jogo, das regras do julgamento. Então, isso não já é culpa entra daquelas condenado? pessoas que estão ali, é culpa de quem as pôs ali. Claro. Numa sociedade complexa como a nossa, com esse tipo de composição, o réu já não entra condenado, Henriette? Com todos os problemas que nós temos, né, entre as classes sociais, isso, né, e que coloca cada sujeito numa determinada posição que é estanque na sociedade, e cada um tem o seu papel e a sua função, e nós já olhamos para uma pessoa mal vestida. Se estivermos atravessando uma rua de noite sozinho, tu olha para alguém mal vestido e diz assim, é assaltante. Se for uma pessoa negra, a chance, então, de tu dizer, é assaltante, é potencializada. Então, assim, é parâmetros que estão dados na cultura e que não tem como não influenciar. Tá? Por outro lado, o que nós temos? Nós temos a mídia, que deita e rola. Que a gente acabou ainda não falando que bom, ainda mas é a oportunidade. Quer dizer, entra culpado? Bom, depende. O que será que a mídia disse a respeito desse caso, desse julgamento? Né? De que forma ela influenciou as pessoas, a opinião pública? O que o Datena disse sobre isso? Exato. Né? Então, e aí, como é que fica a convicção íntima? Quer dizer, até onde? Exatamente. Então, há um imaginário que se constrói, né? Há um simbólico, há um imaginário isso aí. Existe, né? isso é real, e eu já tive situações recentes até, fato ocorrido há muitos anos atrás, é claro que a mídia noticiou, passam-se os anos, quando você pauta o julgamento, a mídia refrita aquela notícia. E na véspera do júri é um turbilhão do mesmo, refritado, e é óbvio que isso afeta imediatamente o julgamento. Sabe? O jurado é muito sensível a isso, ele não goza nem sequer de uma, digamos assim, uma proteção intelectual suficiente para não se deixar influenciar. Agora, usando... o jurado voluntário é pior, né? Aquele que vai lá e se alista, eu quero ser o justiceiro de plantão. Exato. Aí é difícil. Usando a expressão dele, há um gozo aí, há um né? Gozo, claro. Há um gozo, do goza. ponto de vista psicanalítico, né? Há um perverso aí também, com muitas certeza. vezes. Não, e aquela história, eu vou dar a minha contribuição, e o dar a minha contribuição é condenar. Porque a gente tem uma molesta, incômoda sensação que a absolvição é a frustração da justiça. E é errado. A justiça como tem isso, né, em Drayton? Outro dia a gente viu até um artigo, eu contestei o artigo de uma dupla de juízes que diziam que o problema da impunidade do Brasil é o processo. Como é que você disse antes, a perversão, achar que a absolvição é a perversão? É a frustração. Que não se realizou a jurisdição porque foi absolvido. Tem juiz que diz assim, o juiz sofre, diz assim, eu tive que absolver. Aquilo é um sofrimento, ele se sente frustrado. Errado. Aí vem uma discussão que é a que expectativas devem corresponder à atividade jurisdicional. Claro. O juiz tem que corresponder às expectativas sociais criadas? Bom, então é sempre condenação mesmo. E aqui, para exemplificar isso, Diga, a acusação falando, eu vou trazer um texto das Eríneas, que é a seguinte, o coro, mencionado por ti antes, Lênin, né? O corifeu. Caso nós não condenemos à morte Orestes, a partir deste dia, soltaremos os freios que até hoje contiveram os homicidas de todos os tipos. Igualzinho que você diz hoje. Temos que vingar
e a pena como elemento de intimidação, né? Prevenção aqui geral, para que os futuros criminosos não venham incorrer nesse delito, né? Não venham cometer esse delito. Então, tem uma função aqui de profilaxia, a condenação do Orestes. Perfeito. E aqui mais embaixo E de limpeza. Fala ainda da questão de incutir o medo. Quem não refreia o coração com medo, né? Esse é o... Então, há que refrear o possível futuro infrator com o medo decorrente de ter assistido à execução. Há uma frase de um psicanalista aqui do Rio Grande do Sul, que acho que todos conhecem, mas a Henriette acho que conhece por causa da área, que é o Jerusalinski, o Alfredo. Ele tem uma frase que eu uso total, sempre dou a fonte como água mineral, assim, que o desafio nos julgamentos, o desafio do direito, enfim, na sociedade é como conter o gozo da sociedade sem ser tirânico. Como não considerar, aí eu vou acrescentar agora, da nossa discussão, Auri, como não considerar uma absolvição um ato de frustração? E terceiro, como termos tranquilidade em aceitar que um julgamento tanto pode se dar pela condenação, pela absolvição, e igualmente cumpriu muito bem o seu papel e a jurisdição se realizou plenamente. Se diz até, os espanhóis dizem isso, que numa dimensão axiológica, os valores condenar ou absolver são equivalentes axiológicos. Para a jurisdição são equivalentes axiológicos, sabe? Há uma certa neutralidade. Eu evito a questão da neutralidade para não ser mal compreendido, mas é uma neutralidade bem compreendida que é neutralidade. No sentido técnico, né? Não, que eu não estou dizendo que o juiz é neutro, não é disso não. Mas é uma neutralidade, né? sem dúvida nenhuma. Não interessa. Né? Até porque se não houvesse a absolvição do outro lado, para que júri? Claro. Eu quero agradecer vocês. O tempo é da modernidade, né? E o júri vem de antes da modernidade, mas na modernidade ele se institucionaliza mais. O Direito de Literatura, que tratou desse assunto, fica por aqui. Obrigado a Auri, obrigado a Henriette, obrigado Drayton. Assista outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no youtube.com/TV Rádio Unicinos. E não esqueça de participar, faça sugestões e comentários. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até mais.